uma boa noite aos nossos irmãos de ideal espírita, ao início do nosso trabalho. Nós convidamos a todos os que estão nos acompanhando para que ergamos a nossa prece ao nosso Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. A tecnologia moderna nos permite utilizar desse mecanismo, utilizarmos a internet para esses encontros, principalmente nesses momentos em que somos forçados ao isolamento. Sentimos realmente saudades daqueles serões evangélicos lá na casa espírita Joana de Ângeles. Aquelas noites fraternas, deliciosas, alegres, aqueles momentos de real felicidade em que nós nos reuníamos à guisa de uma grande família, incluindo inclusive o alarido das crianças na correria após as reuniões. Sentimos saudades, realmente repetimos, mas lembramos que dentro de alguns dias, mais exatamente em 29, sexta-feira que vem, faz exatamente 2 anos que pela primeira vez a Casa Joana de Ângeles abriu suas portas para receber os irmãos. Ouvimos a palestra do nosso irmão Luiz Neri, nos falando a respeito daquela que é nossa mentora principal, Joana de Ângeles, Soro Joana de Ângeles, como identificava o nosso irmão Luiz Neri, numa brilhante palestra da qual nos lembramos até hoje. Mas nos lembramos dia a dia daqueles sorrisos alegres, aqueles olhares satisfeitos, aquele ambiente salutar que nós temos na Casa Espírita Joana de Ângeles e que pretendemos continuar realizando, mesmo que através da tecnologia moderna, através da internet. Que todos os irmãos que estão conosco possam também sentir o que nós sentimos com relação àqueles momentos e a esses momentos que estamos vivendo hoje. A criatura humana, o ser humano, tem uma característica muito interessante. Segundo alguns antropólogos, o ser humano é um ser prematuro. Essa prematuridade do ser humano se caracteriza pela sua incapacidade, ao nascer, de sobreviver sozinho. Realmente, se nós imaginarmos, e infelizmente isso acontece, que uma criança recém-nascida seja totalmente abandonada, ela não tem condições de sobreviver sozinha. Ela é extremamente frágil perante as agruras, vamos dizer assim, do mundo físico, deste mundo material em que nós habitamos. Sequer ela consegue se locomover, se alimentar sozinha,
sequer consegue se higienizar. E isso só vai acontecer muitos anos depois. Dizem alguns entendidos no assunto que a verdadeira maturidade do ser humano se dá lá pelos 25 anos. Então esta fragilidade parece ser uma incoerência. A espécie dominante, a espécie racional de todas as espécies animais, é aparentemente a mais frágil. Porque realmente a grande maioria das espécies animais consegue sobreviver mesmo sem o auxílio de outros da sua espécie. É realmente muito interessante esta fragilidade, esta necessidade de cuidados que a criatura humana exige. A doutrina espírita nos ensina que nós, cada um de nós, somos, na verdade, espíritos reencarnados. Ou espíritos reencarnantes. Nós estamos sempre reencarnando. Estamos sempre submetidos a um processo de reencarnação. Em outras palavras, isso quer dizer que quando nós nascemos, quando nasce uma criatura humana, há ali um espírito que não nasceu naquele momento. Ele pré-existia a esse nascimento na carne. Segundo a doutrina espírita, é um espírito que continua a sua vivência, é um espírito que traz todo um contexto do seu passado, de vivências em diversas encarnações anteriores. Traz todo o seu conhecimento, traz todas as suas dúvidas, traz os seus vícios, traz as suas virtudes, traz as suas manias, seus gostos, suas tendências, traz, enfim, todo o arcabouço das experiências vividas ao longo de diversas experiências na Terra. E trazemos junto também o esquecimento desse passado. Embora nós tenhamos a nossa individualidade preservada no contexto desse processo reencarnatório, ao reencarnarmos, nós esquecemos o passado e iniciamos uma romagem terrena apenas com tendências que caracterizam esta nossa individualidade que está latente, que fica escondida. Diz ainda a doutrina espírita que este processo reencarnatório, que a reencarnação tem dois objetivos fundamentais. O primeiro é uma oportunidade concedida a cada um de nós pela misericórdia divina, pela providência divina, para que nós corrijamos os nossos erros do passado. Para que nós possamos refazer aquilo que fizemos de forma precária. Para que possamos reparar aquilo que precisa ser reparado no contexto das nossas vivências. Essa é uma das finalidades. A outra finalidade do processo reencarnatório, da encarnação sucessiva que nós estamos sujeitos, é a nossa contribuição para o progresso da humanidade. Cada um de nós tem esta missão, tem este objetivo, tem este compromisso de colaborar com o nosso melhoramento, com o nosso progresso, com o nosso adiantamento no progresso da humanidade. Isso é importante que nós entendamos que é o nosso processo reencarnatório que permite a aceleração da evolução individual e a evolução de toda a humanidade. Logicamente, quando nós falamos em evolução da humanidade, nós entendemos que há dois aspectos ligados a esta evolução. Existe o progresso, a evolução, o progresso intelectual, e existe o progresso moral. Ambos coexistindo na nossa vida, no nosso processo, nas nossas vivências. Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 780, dirigida ao Espírito de Verdade, pergunta: progresso moral
acompanha sempre o progresso intelectual? A resposta dos espíritos decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Decorre o processo moral do processo intelectual. Kardec ficou em dúvida com relação, vamos dizer assim, a essa resposta. E perguntou na mesma pergunta, numa pergunta vinculada a essa pergunta 780, como pode o progresso intelectual engendrar, dar origem ao progresso moral? A resposta dos espíritos é magistral, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Conhecendo o bem e o mal, complementam os espíritos, o homem pode escolher, pode decidir por que caminhos vai trilhar. E o desenvolvimento dessa escolha, nós chamamos de livre-arbítrio, acompanha as escolhas e o desenvolvimento da inteligência, aumentando a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós perante nossos atos. Vamos juntar agora as duas coisas que nós estamos falando, a tal da fragilidade do ser humano e esta responsabilidade que cada um de nós traz ao renascer no progresso da humanidade. Nós reaprendemos praticamente a cada encarnação que aqui vivemos. E a reaprendemos de uma forma fantástica, maravilhosa, perfeita, digna realmente de Deus e a sua superioridade infinita. O que faz com que o ser humano aprenda coisas novas, sentimentos diferentes daqueles que trazia e que traz do passado? Vamos imaginar uma cena. Uma madrugada fria, num casebre desgarrado na encosta de um morro, uma mãe cansada, mas extremamente preocupada, pois que ela carrega nos braços seu filho recém-nascido, a quem ela já ama demais, pelo simples fato de ser o seu filho. O carrega nos braços, febril, choroso, sem imaginar que naquele ser, motivo da sua preocupação, motivo inclusive desse grande amor que já lhe toma todo o ser, está aquele a quem ela perseguiu mortalmente em diversas encarnações passadas. Ambos, mãe e filho, esquecidos do passado, desenvolvem um plantio novo, uma semeadura nova, plantando num terreno fértil, o terreno da família, as raízes de um grande sentimento, de um grande amor, que vai suplantar os ódios do passado. É na fragilidade humana, é no contexto da relação entre os espíritos em família que residem todos os fenômenos da evolução individual e, por conseguinte, da evolução de toda a humanidade. Bendita fragilidade do ser humano. Aí nós entendemos quando Jesus falou, admoestando os seus discípulos que espantavam as crianças que queriam ter com Jesus: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Todos nós passamos pelos braços de uma mãe. Todos nós despertamos no coração de um outro ser o amor materno, o amor paterno, o amor fraternal de irmãos, todos os sentimentos que residem no contexto da família. É no contexto da família
que irmãos, pais e filhos se reúnem em reuniões de reencontros ao longo da sua evolução, num aprendizado não somente intelectual, mas principalmente num aprendizado moral, possibilitando a cada um deles o exercício no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, todos os sentimentos derivados do amor. É no seio da família que se processa a evolução de cada um de nós, a evolução da humanidade. Daí nós podemos perceber a importância que existe no lar, na família, para o contexto da vida dos homens na Terra, para que a humanidade se torne uma humanidade mais feliz. Nossa irmã Débora, na última terça-feira, falou a respeito da importância da família e dos laços familiares que unem todos aqueles que compõem uma família, qualquer que seja a sua estruturação. A gente costuma dizer que o homem é a célula máter, né, da sociedade. No dizer de Emmanuel, é a partícula divina da coletividade. E complementa, o lar, a família, é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Essa é, digamos assim, a grande função da família, a função educadora, na verdade, reeducadora, né? Porque nós chegamos na Terra para nos reeducarmos. Trazemos pontos a serem melhorados. A família tem papel regenerador, extremamente delicado e importante, quando, através da reencarnação, nos dá a oportunidade da ascensão evolutiva. E consoante esse pensamento, Emmanuel continua afirmando, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento maior, dos sentimentos maiores e do caráter. Kardec questiona mais uma vez os espíritos a respeito da responsabilidade dos pais no contexto da família. Na pergunta 208, os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os filhos após o seu nascimento? A resposta dos espíritos, muito grande a influência, né? Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, terão culpa. Nós, espíritas, além de mostrarmos, de termos, através da doutrina espírita, as explicações a respeito do mundo espiritual, recebemos como orientação para a nossa conduta uma escala de valores irrepreensível. A escala de valores deixada por Jesus. A doutrina espírita mostra o cristianismo redivivo, a moral cristã, como sendo o caminho através do qual o homem vai se transformar num homem melhor, vai conseguir obter dias melhores e mais felizes para ele e para toda a humanidade, consequentemente. Então a família, que é responsável pelos fenômenos que levam o homem à sua evolução, não pode deixar de cultuar esta moral cristã. É no seio da família que o culto do Evangelho deve ser
prioritário. Não podemos imaginar o papel fundamental da família como regeneradora e reeducadora, como falamos há pouco, sem que esteja calcada na moral cristã, sem que esteja esta reeducação fundamentada nos ensinos de Jesus. Diz Emmanuel ainda, a respeito agora da importância da prática do Evangelho nos lares. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e de sublimação. Diz Bezerra de Menezes a respeito do mesmo assunto: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos oferece. Diz ainda André Luiz: espíritas, vós precisais compreender a necessidade do culto no Evangelho no lar. Pelo menos uma vez a cada semana é aconselhável se reúna com familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa, reunião em torno da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Bezerra de Menezes ainda volta falando: auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente uma sociedade aperfeiçoada amanhã. A Federação Espírita Brasileira tem um trabalho importante que busca mostrar a finalidade, a importância e leva aos espíritas a ideia da prática do Evangelho no lar, em cada um de seus lares. Tudo que nós estamos colocando aqui hoje a respeito do Evangelho no lar pode ser encontrado lá na Federação, no site da Federação Espírita Brasileira, buscando exatamente pelo título: o Evangelho no lar. Na verdade, o programa da Federação Espírita Brasileira chama o Evangelho no lar e nos corações, porque realmente ele deve, através do lar, penetrar em nossos corações. Diz a Federação Espírita Brasileira, lista uma série de finalidades e a importância também da prática do Evangelho nos lares. Primeiro, estudar o Evangelho de Jesus, possibilitando compreender os ensinamentos cristãos cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Segundo, criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona no lar e pela união das criaturas, propiciando a cada um a vivência tranquila e equilibrada. Essa é uma das importâncias, né? Momentos de paz em família, união das criaturas. Higienização do lar, saneamento do lar, por pensamentos e sentimentos elevados, favorecendo assim a influência dos mensageiros do bem. O quinto, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Voltamos naquele objetivo, né, de tornar feliz a humanidade pelo aprimoramento individual de cada um de nós. Por último, tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Principalmente exemplificado em todos os ambientes. Diz a Federação Espírita Brasileira, baseado em Emmanuel,
que quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade de todos. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. E a maldade não encontra brecha para se insinuar. Como fazer esse evangelho? Com que maneira se faz? Escolha uma semana, diz o opúsculo da Federação Espírita Brasileira a respeito do assunto. Escolha um dia da semana, num dia horário em que a família possa se reunir, todos da família, durante mais ou menos 30 minutos. Crianças devem participar da reunião. É a elas que talvez cumpra mais o fato de colocarem o Evangelho o mais cedo possível em seus corações. Pode ocorrer a presença de visitantes. Logicamente, às vezes a gente chega no dia, no horário, e há uma visita em casa. Visitas ocasionais, né? Nesse caso, podem ser convidadas a participar. Caso não sejam espíritas, devem ser esclarecidas a respeito da finalidade da reunião. Logicamente, não deve se forçar, é um convite. Qual o roteiro que se deve ter para essas reuniões? Inicia-se a reunião com uma prece simples e espontânea. Deve-se fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A orientação da Federação Espírita Brasileira é que se comece lá no início e venha se lendo paulatinamente, trecho a trecho. E pequenos, sempre mantendo a sequência, né? Pequenos trechos de cada vez, 1 ou 2 itens no máximo. Depois de lido esse trecho, faz-se pequenos comentários, pequenas discussões, sem levantar polêmicas, a respeito do trecho lido, do assunto tratado, sempre buscando evidenciar o aspecto moral, o ensinamento moral daquele trecho e a sua aplicação no dia a dia de cada um. Né? Vibrações. Ao término das leituras e das discussões, faz-se um momento de prece silenciosa, onde se buscam vibrar todos os participantes pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade, tão necessária nos dias de hoje, né? Tão necessárias nos dias de hoje, por todos os governantes e por aqueles que têm a sua responsabilidade, crianças, jovens, adultos, idosos, ou enfim, busca-se vibrar por todos aqueles que necessitem. Logicamente, essa lista é praticamente abrangente de toda a humanidade, né? Logicamente, buscar vibrações também pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares. Pelo próprio lar dos participantes, mentalizando harmonia, saúde, tanto para o corpo como para o espírito. Pode-se fazer pedidos. É muito comum nessa hora, quando a gente prepara para encerrar a reunião, antes do encerramento, fazer pedidos por amigos, parentes, pessoas que participam do nosso círculo de amizade, outras que não, pessoas que sejam próximas a nós e que sejam necessitadas de alguma coisa, podemos interceder, buscar a intercessão por eles, junto aos bons espíritos, a Jesus e a Deus nosso Pai. Ao final, faz-se uma prece simples, sincera, espontânea, agradecendo a Deus e a Jesus e aos bons espíritos pela oportunidade que se teve. Logicamente, o livro indicado para esta reunião é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Né? Mas outros livros podem ser usados. Outros livros podem ser usados. Podemos usar, por exemplo, livros de Emmanuel.
Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, Fonte Vida, Vinhas de Luz, que são livros que trazem mensagens alusivas ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus. Portanto, são muito bons para servirem de esteio das nossas reuniões e do assunto a discutir nas reuniões. De André Luiz, Agenda Cristã, também é um livro sugerido pela Federação Espírita Brasileira. Jesus no Lar, Alvorada Cristã, de Neio Lúcio. Luz no Lar, um livro psicografado por Chico Xavier, com diversos autores deixando mensagens. Deus Aguarda, o Evangelho em Casa, de Meimei. E Messe de Amor, de Joana de Ângeles, também excepcional livro de mensagens para que a gente possa ter o lastro moral do Evangelho na nossa reunião. Joana de Ângeles, em duas de suas obras, também se manifesta a respeito deste assunto e esclarece. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família, felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do Mestre Jesus seja eficiente rota de amor em direção à sabedoria em tua casa. E complementa. Afirma Joana de Ângeles, num de seus livros, a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isso porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, sobre o qual repousam os sustentáculos de todas as nacionalidades progressistas. E complementa, acende o sol do Evangelho em tua casa. Reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Vamos orar. Pai misericordioso, ao final deste trabalho da Casa Espírita Joana de Ângeles, queremos te agradecer, ó Pai, profundamente, pela oportunidade que tu nos dás. Este enlace sublime com a espiritualidade mais feliz. Esses momentos alegres e serenos, em que recebemos significativos aconselhamentos de nossos guias, de nossos mentores. Esta reunião fraterna, em que nossos corações se uniram em prece sob a égide de Jesus. Somos gratos, felizes, ó Pai, e te pedimos ainda, permite que outros tantos irmãos nossos tenham também a feliz oportunidade que estamos tendo, pela tua sabedoria, pela tua misericórdia e pelo teu amor. A paz de Deus esteja nos lares de cada um